Um bom dia para todos nós, queridas irmãs e irmãos. É um prazer imenso, estar aqui de volta nessa casa veneranda, para durante esses minutinhos que vão suceder, conversarmos mais um pouquinho a respeito dos ensinamentos do querido Mestre Jesus. Nós fizemos uma mensagem que foi inserida no Reformador, depois ela foi publicada no livro Espírito, do Jornal Espírita Mineiro, também daqui de fora do Jornal de Eurípides Passanufo, Mensagem de Luz, e tem um título muito sugestivo. E para nós, onde e quando Jesus nasceu? E aí pode emendar com uma interrogação. Será que já nasceu? Todos nós sabemos da história do cristianismo. Foi uma história sofrida para que fosse implantada na face da terra. E muitas vítimas, muitos heróis, muitos cristãos que não renunciavam à sua condição de cristão, deram as suas vidas para que essa doutrina fosse implantada. Todos nós sabemos dessa história. Nos dias de hoje, evidentemente que não se pede o sacrifício físico das pessoas. Mas a doutrina espírita também não é uma doutrina como as demais doutrinas que nós conhecemos. Ela não é uma doutrina superficial. Ela não é uma doutrina que você tem que cumprir preceitos. Você tem que vir aqui uma vez por semana, conforme outros religiosos lá, eu já cumpri minha obrigação religiosa, porque compareceu à religião. A doutrina espírita não tem profissionais, tem dirigentes, porque é preciso de ter um estatuto, tem que ter ordem, para ter disciplina. Não é isso? Mas ela é de todos. Qualquer um dos meus irmãos pode subir aqui na tribuna e fazer uma pregação evangélica, ou dizer do seu sentimento, daquilo que ele está sentindo, das transformações que houve. É uma doutrina de todos nós, indistintamente. E um dos momentos mais importantes na vida de cada um de nós é a gente se perguntar: será que eu sou espírita por tradição? Por que eu sou espírita? Provavelmente alguns de vocês já devem ter feito essa pergunta. Por que eu sou espírita? Eu confesso a vocês que eu fiz muitas vezes na minha vida. Por que eu sou espírita? Porque eu não me vejo com as qualidades necessárias para ser espírita. E aí você fica aquela doutrina que não tem ninguém que cobra. Mas que à medida que você vai tomando conhecimento dessa doutrina, a sua consciência começa a te cobrar. Não há cobrador externo, mas há cobrador de você mesmo. E às vezes a gente chega até as lágrimas de ter perdido tantas e tantas oportunidades que essa doutrina oferece a todos os seus adeptos. E é espantoso, e os nossos irmãos de outras religiões, eles ficam muitas vezes admirados quando você às vezes espera alguma explicação como é que funciona a doutrina, como é que não funciona. Eles ficam admirados de não saber que tem um chefe, conforme quase todas as doutrinas têm. Ele tem uma diretoria, porque é obrigado até por lei, e mesmo para que haja uma certa direção. Uma casa, toda casa tem que ter, por mínima que seja, tem que ter uma direção. E essa doutrina vem trazer para os seus adeptos um senso de responsabilidade individual. Ninguém pode falar: o centro não é bom. O centro, eu vou frequentar o centro, porque o centro é melhor. A doutrina é uma só. Para todos. Nós é que fazemos o centro melhor ou pior. Não é a doutrina, é nós, a nossa frequência. Porque o espírita não é um frequentador de centro espírita. Não pode ser um frequentador de centro espírita. Ele é um participante ativo do centro espírita. Ele é uma célula desse conjunto que nós chamamos de doutrina espírita.
Então, a responsabilidade, né, é de todos individualmente e coletivamente, se nós tivermos parte da diretoria ou do conselho, ou mesmo do sermos voluntários, né, do centro, todos nós assumimos essa responsabilidade. E um dos momentos mais importantes, volto a repetir, é o momento em que nós deixamos de ser religioso para deixar Jesus falar primeiro dentro de nós. Porque depois de todas aquelas lutas que todos sabem, né, a respeito do cristianismo, depois de muito sacrifício, muitas vidas que foram dadas, né, em favor da doutrina de Jesus, hoje nós temos, né, uma doutrina pura. Hoje nós temos uma doutrina como Jesus a trouxe há 2000 anos atrás. Não existe, né, nenhum cabalismo, não existe santuário, não existe, obrigado, não existe, né, existe uma hierarquia, conforme eu falei, que é uma diretoria que muda, né, de acordo com os interesses da própria sociedade. Mas ela não tem esse cunho religioso, ela não passa sacolinha, ela não pede, né? Evidentemente que tem campanhas para ajudar os necessitados. Uma casa tem as suas despesas, tem a luz, tem os que são alugados, tem o prédio próprio. Mas não pede, né, nenhum sacrifício, nem nenhum recurso de nenhum dos seus adeptos. Mas esse momento, que eu acho sim, é um dos momentos importantíssimos, e da qual a gente tem muito receio, é da gente ser cristão espírita, sem ter deixado Jesus nascer nos nossos corações. Ser religioso é uma coisa, mas ser cristão é outra, completamente diferente. Porque ser cristão é tentar viver, né, os ensinamentos do querido mestre. Não é uma doutrina de puritanos, não precisamos ser puritanos, mas precisamos ter nas nossas mentes, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, em qualquer lugar que estejamos, o princípio do cristianismo, os princípios de Jesus. Então tem uma frase, aliás, duas frases que eu achei muito importantes. Diz assim: é fácil levar o Cristo no peito, difícil é ter peito para seguir Jesus. Não é verdade? Né? É fácil colocar um crucifixo no peito, né? Você alardear que é cristão, é fácil, né? Agora, honrar isso na vida começa aonde? Começa dentro do recesso do nosso próprio lar, da nossa família. Não adianta, né, a pessoa chegar aqui, ficar na frente, pregar, obedecer a doutrina e chegar em casa ser um tirano. Ou vice-versa, né? Não é só o homem que é tirano, não, é a mulher que é pegajosa também, né? Então não adianta. Não adianta eu tenho já 60 anos, né, mais ou menos, de doutrina espírita. Mas se essa doutrina não me modificou, se eu não me modifiquei nada, eu só assumi responsabilidade. E essa responsabilidade muitas vezes é cobrada até mesmo aqui, enquanto nós estamos, né, na Terra. Daí o cuidado que a gente tem que ter com a nossa vigilância, com o nosso comportamento. Porque qualquer errinho do espírita, e ele era espírita, a honra dele era espírita, né? Como se o espírita fosse infalível. Evidentemente que a gente tem que ter cuidado, né, de errar o menos possível e procurar acertar o mais possível. Então nós pegamos nessa mensagem, né, que é esse título: e para nós, onde Jesus nasceu?
Se nós perguntarmos, né, a extraordinária Maria de Magdala, onde e quando nasceu Jesus, ela nos responderá. Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, como a qual até então jamais sonhara. Maria de Magdala é, segundo inclusive o Divaldo, né, um dos vultos mais importantes do cristianismo. Porque se Paulo foi ser notável, né, que todos nós lemos os seus ensinamentos, né, e vivenciamos, e ele foi esse exemplo de vivência, mas ele já era um homem de formação moral. Ele já pertencia, né, ao seleto grupo, né, dos 70 do Sinédrio de Jerusalém, sendo escolhido pelas virtudes, pelas qualidades, pela intelectualidade e pela moral, as pessoas que faziam parte desse Sinédrio, que dirigia, né, a parte da Palestina. Ele já era esse homem virtuoso. E para o homem virtuoso, já ter essas qualidades, é mais fácil manter uma vida correta. Mas ela não, ela saiu da onde? Ela saiu da prostituição. Bastou uma vez só que ela viu Jesus. E nos conta, né, a Amélia Rodrigues, essa cena que, bom, aliás, nenhuma religião sabe, com exceção da doutrina espírita. Se Jesus estava passando e ela estava parada. Aí ela olhou, ele parou, e ela o viu de perfil. E ela disse: Jesus? Ele disse: Maria? Elas contaram, diz: tu me conheces, Senhor? Sim, Maria. Eu sou pastor. E eu conheço nominalmente todas as ovelhas que o meu Pai me confiou. Todas. Então Jesus conhece, porque nós também somos as ovelhas. Não somos as ovelhas desgarradas, né? Somos ovelhas em formação, querendo chegar ao aprisco. E Ele conhece cada um de nós pelo nome. Olha que responsabilidade que a gente assume, não é verdade? E diante dos nossos erros, a gente sente até vergonha, né? Porque Deus, Criador do universo, Criador de tudo do universo, Criador de todos nós, concedeu-nos um espírito mais alto grau evolutivo que a gente possa ter conhecimento, que é Jesus, para ser o nosso mestre, para ser o nosso pastor, para ser o nosso guia. Então, se nós perguntarmos a essa pessoa, né, Maria de Magdala, quem foi? Foi uma prostituta, foi uma mulher lindíssima, era uma mulher que se dava ao luxo de escolher os seus parceiros, e ela sabiamente escolhia entre os homens mais ricos, né, e os mais poderosos. Um dia, né, ela passa e vê Jesus. Esse diálogo que nós falamos. Tu me conheces, Senhor? Sim, Maria. Eu sou pastor. Eu conheço nominalmente todas as ovelhas. Então Jesus conhece cada um de nós pelo nome, porque nós também somos, né, essas ovelhas. Hoje, com o advento, né, da doutrina espírita, com algumas informações que são recebidas, né, e passadas por fontes dignas, principalmente quando Chico estava vivo, né, considera que nós temos mais ou menos, né, 30 bilhões de pessoas que fazem parte do rebanho de Jesus. Temos aproximadamente 7 bilhões aqui na Terra e 23 na erraticidade. Estamos nesse processo, né, de reencarna, desencarna, passa mais uma coisa, aprende mais um bocadinho, erra um bocadinho, né, e vamos até chegarmos à perfeição. Não é essa perfeição absoluta, mas é até o momento em que nós estivermos despidos
totalmente no mal, em que as nossas forças, a nossa direção, os nossos interesses estão todos voltados, né, para o bem. E isso vai ocorrer indistintamente, seja o mais mal de todos os cidadãos da terra. Porque não é eu que estou falando, quem está falando é Jesus. Nenhuma das ovelhas do rebanho que meu pai me confiou se perderá. Nenhuma. Então somos todos nós. Chegar mais cedo ou mais tarde, depende de nós. Ir pela dor ou pelo amor, também depende única e exclusivamente de nós. Então essa mulher é um símbolo das pessoas que levaram uma vida errada, não quer dizer que se está constituindo todo tipo de erro que você cometeu na vida. O erro não faz parte da nossa vida. Nós nascemos e vamos viver a vida inteira errando. Nós nascemos com uma destinação gloriosa. Nascemos para sermos um dia perfeitos. Não fui eu que também estou batendo, não. É o próprio Jesus. Tudo que eu faço, vós podereis fazer. E ainda mais. É ele que falou que nós. Vós sois deuses. Ele diz, vós sois deuses. E eu não estava fazendo uma frase de efeito que não precisava agradar ninguém. Não é verdade? Ele está falando em uma realidade. Ele só não falou quando. Né? Aí vai depender de cada um individualmente. Né? Então essa figura Maria de Magdala é uma figura extraordinária na vida de todos nós. Não é preciso ninguém ficar escravizado dos erros que já cometeu. A bola é sempre na frente. À medida que nós conhecemos essa doutrina, aí sim, essa doutrina e a figura do Mestre Jesus. Né? A Amélia disse, volto a repetir, quem conhece Jesus nunca mais pode ser a mesma pessoa. Ela fala nunca. E se nós perguntarmos, né, ao Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, ele nos responderá. Ele nasceu no dia em que, na praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável do amor. Essa aqui ficou gravado também nesse episódio marcante, né, na vida de Francisco de Assis e na história, né, do cristianismo. Francisco de Assis era filho, né, de um comerciante abastado, que trabalhava, né, no ramo de tecidos. Ele comprava tecidos e revendia, comprava e revendia e tal, e ele queria que o Francisco seguisse, né, como quase sempre todos os pais, antigamente, queria que sempre os filhos seguissem a profissão do próprio pai. Né? E o Francisco ficava na banca, lá naturalmente, vendendo, né, os tecidos, etc. Só que quando chegava uma pessoa que não tinha dinheiro, né, levava o tecido a si mesmo. Porque ele achava que a função do tecido não é aquecer a prateleira, era aquecer o corpo, né, de alguém que tivesse sentido frio. Né? E aí o pai tem um desentendimento muito grande com ele, por causa dessa bondade natural, né? E tem uma discussão com ele, e fala com ele, né, que até a roupa que ele, Francisco, estava vestindo, era o pai que dava aquela roupa. Né? Porque tem então aquele momento, né, que ficou na história, né, de tirar a roupa do corpo, né, e devolver para o pai. Eu acho que naquele momento nasceu esse ser, né, extraordinário, Francisco de Assis. E se nós perguntarmos ao Pedro,
Quando se deu o nascimento de Jesus? Quando é que deu o nascimento de Jesus? Isso aí todo mundo sabe, ou não sabe? Sabe, esse pão é caiado, né? Quando é que foi? Aquela historinha do galo? Ei? Está lembrado? Ele, numa conversa, né, entre os discípulos e Jesus, ele conversava, incentivando os companheiros e jurava, né, fidelidade a Jesus. Aliás, ele chegou até desembainhar da espada, né, para atacar os predadores que queriam prender Jesus. Jesus reinou que ele embainhasse, né, a sua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? E ele jurava, né, que daria a vida dele, se preciso for, né, por Jesus. E Jesus, falando com ele a respeito, né, da humanidade, disse: calma, Pedro. Os homens ainda não estão nessas condições. Você mesmo que me jura tanta fidelidade, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Pedro sentiu-se o último dos mortais. Eu, mestre, vou negá-lo? Jamais, jamais vou negá-lo. Não seja tão petulante. Deve ter dito em outras palavras, evidentemente. As fraquezas dos homens ainda são muito fracas. Quantos espíritas que existem, agora não é tanto, não está melhorando, porque agora se tornou chique, né, ser espírita, fica espírita. Né? Eles apontam também os erros. Ó, ele errou e ele era espírita, hein? Mas se tornou mais chique, assim, né? Um algo religioso, mais sério. Né? Mas, quando chegava o IBGE, a estatística de grupo espírita era uma coisinha desse tamanhozinho, assim, ó. Porque as pessoas não declaravam, matriculavam os seus filhos no colégio, né? Não declaravam que os filhos eram espíritas, porque tinha receio de os filhos serem perseguidos. Quando nós temos isso, a doutrina em todas as religiões, assegurada pela Constituição brasileira, que assegura o livre exercício da religião e da escolha da sua religião. Todas as religiões são livres, estão asseguradas, né, por lei, por isso que as portas são abertas, ninguém está no porão. Foi tempo que os cristãos ficavam, né, naqueles porões, naquelas masmorras, para se reunirem. Né? Então Pedro foi essa figura, né, que jurava essa fidelidade a Jesus, e Jesus dizia para ele: calma, Pedro, né? Calma. Bom, aí chega a prisão de Jesus. Jesus é preso, é levado para o palácio, né, de Caifás, né? E algumas pessoas ficavam no pátio. Como é que era o palácio? Era assim, uma construção feita com a frente, do lado, e no meio ficava o terreno. Né? Ainda existe esse tipo de construção hoje, casas assim. Né? E ele ficava ali, né, no meio, para ver se surgia alguma oportunidade, alguma coisa, né? E ali estava o Pedro. E passou o dia inteiro ali, e durante a noite, dizem que lá na Palestina, né, faz muito calor durante o dia, mas muito frio durante a noite. Então as pessoas, às vezes não tem tempo de agasalho, vai naquele pátio com uma fogueirinha. E ele estava fazendo assim uma fogueirinha, o Pedro com o ele, né? Quando passou alguém, alguma autoridade, e virou para o Pedro e disse assim: você é companheiro de Jesus. Pedro olhou: eu não. A pessoa dando aquela afirmação, né, categórica, saiu, deu uma volta, né, lá, mas ficou com aquele encucado. Mas voltou: não, eu já te vi você com Jesus. Eu não. Tornou a repetir Pedro. E até saiu dali de perto, daquela coisa, foi para um outro lugar.
Mas essa pessoa ficou embucada. Foi atrás do Pedro. Não, você é discípulo de Jesus. Olha como é que você passa o seu cabelo à moda nazarena. Aqui repartiu o cabelo assim no meio, né? Aí ele disse, eu não. Aí o galo cantou. Nesse instante, ele viu a sua covardia moral. A advertência de Jesus, Pedro, você não vai me negar. E essa negação, minha filha, continuou por muitos e muitos anos, e ainda continua essa negação a Cristo, continua até nos dias de hoje. Tem muitos espíritas que só são espíritas aqui, entre os espíritas, mas se lá fora, nos documentos, não declaram a religião, são espíritas como se isso fosse uma mancha. Na verdade, é uma grande honra, né, para a pessoa e uma responsabilidade muito grande você botar num documento que você é espírita, porque você vai ser vigiado realmente, você vai ser olhado, né, o seu comportamento. Então é uma honra, né, muito grande, né, para todos nós. Estamos, né, garantidos pela Constituição brasileira, né, não só a nossa religião, como todas as religiões. E se nós perguntarmos, né, ao Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso também é aquela figura marcante, né? Quem já leu o livro Paulo e Estevão, né? Quando você começa a ler o livro do Paulo e Estevão, né? Você começa a ter uma raiva do Paulo. Ele não era mau, mas ele era rígido, ele não era flexível. Então, os cristãos eram uma ameaça para a lei mosaica. Se fosse preciso matar, mandava matar, porque era a lei. E o princípio religioso era defendido até com a pena de morte das pessoas. Era prisão, era morte pura para apedrejamento, né? E muitas outras mortes infamantes. E Paulo tinha essa postura, né, de homem amante da lei, fazia parte dos 70 dirigentes do Sinédrio, né, repetindo. Ele tinha essa postura. E ele, em Jerusalém, ficou sabendo que em Damasco existia um senhor até de cor, Ananias, né, que estava pregando o cristianismo, que estava fazendo curas em nome de Jesus. E ele ficou furioso, muniu-se ainda de mais poderes do que ele já tinha, formou uma caravana e seguiu de Jerusalém para Damasco, porque ele queria prender o Ananias. Ele queria que o Ananias fosse um mártir, ou um exemplo, né? Exemplo no sentido de dar sua vida, de pagar pelo crime de amar uma outra ou outras pessoas, e não da forma comum de outras pessoas. E ele sai munido, vai de Jerusalém para Damasco, com uma pequena caravana. Mais ou menos, né, quase na chegada de Damasco, ele vê uma luz, mas uma luz completamente diferente da luz do sol, da luz divina. E aquela luz vinha assim em direção a ele, vinha em direção. Aquela luz era tão forte que ele ficou momentaneamente cego. Mas via naquela cegueira, ele via a figura do Mestre Jesus. E o Mestre olha para ele e diz: por que me persegues? Por que me persegues? Naquele momento, né, Paulo teve a certeza
que ele, Paulo, fazia parte de um grupo de pessoas corajosas que reencarnaram junto com Jesus, outras reencarnaram após Jesus, para implantar o cristianismo na face da terra. E a gente pode imaginar o que deve ter passado pela cabeça dele. Naquele instante, ele cai da sua montaria. Cai de joelhos. A sua visão, só ele via, os outros companheiros não viam. As pessoas que estavam com ele achavam que ele tinha ficado alucinado com um calor muito forte. E ele de joelhos pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Essa pergunta eu acho assim muito significativa para todos nós. Será que nós já perguntamos a Jesus: o que queres que eu faça? Talvez não. E a nossa situação de cristãos é semelhante à dos primeiros cristãos. Porque essa doutrina é tão límpida, tão clara, tão racional, que você e todos nós e todas as pessoas ficam admirados de não saber por que o mundo não é espírita. Porque qualquer outra religião que vocês conheçam, que eu tantas que eu conheço, é um punhado de preceitos sem nexo, que não leva a nada. Eu moro no bairro, pertinho da igreja, né? Aí toca aquela Ave Maria, né? Das 6 horas, bate o sino, toca aquela, sempre repetindo a mesma coisa, porque não tem nada para dar. Diferentemente da doutrina espírita, que concita a todos a não aceitar apenas aquilo que as pessoas sejam, por mais conhecimentos que ela tem que passar pelo crivo da sua razão. Ninguém é espírita porque o Laércio é espírita, ou porque o pai foi espírita, ou porque a mãe é espírita por convicção pessoal. Porque é uma coisa racional. Nós não somos gado que vai para o abatedouro. Sou espírita porque eu sei que eu sou espírita. Eu venho ao centro espírita porque tenho uma razão. Ainda existe muito que vem para se beneficiarem. Mas todos deveriam ir ao centro para doar. Se você não pode doar um passe, você pode doar a sua energia através da sua mente. Nós sabemos a força, né? A força da nossa energia, nós ainda nos portamos como o boi, né? Que é sujeitado pelo homem. Não sabe a força que ele tem. Nós não sabemos ainda a força mental que nós possuímos. Nós poderemos ajudar a quem desejar, através, única e exclusivamente, da nossa força mental. Que será, evidentemente, a força do futuro, quando nós tivermos condições morais de vivenciar única e exclusivamente para o bem. Aí nós vamos ter essa força de nos comunicar uns com os outros telepaticamente, porque as nossas mentes só farão, né, o bem. Então, Paulo de Tarso, né, foi essa figura, né, notável, né, que, como repito, quando a gente começa a ler o livro, a gente tem a raiva dele, depois ver o trabalho que esse homem, se nós temos o cristianismo, sem dúvida alguma, agradecemos ao Paulo. Porque foi ele que tirou o cristianismo
da Palestina. Ele levou o cristianismo para a Europa, primeiro para a Espanha, né? Depois para a Inglaterra, né? E para outros países. E daí, porque se o cristianismo tivesse ficado circunscrito à Palestina, os judeus teriam acabado com o cristianismo. Pelas suas tradições, pela sua vivência, por tantas outras religiões que surgiram e eles não permitiram. Porque eram fanáticos, né, religiosamente falando. Então Pedro diz o quê? Que Jesus nasceu no palácio de Caifás. Na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Uma coisa é você ser simpatizante, né? Uma coisa é você dizer que pertence a essa, aquela ou aquela outra religião. E outra coisa é você viver os princípios, né, dessa religião. Então, como disse, né, o volto a repetir a Amélia Rodrigues, quem conhece Jesus nunca mais pode ser a mesma pessoa. E quem conhece a doutrina espírita também não pode ser a mesma pessoa. Não quer dizer que nós vamos ser puros, mas nós temos uma obrigação nas nossas vidas de procurar estar sempre nos corrigindo. Começar dentro do próprio lar, a começar a continuar com o nosso vocabulário. Como é que é o meu vocabulário? Né? Como é que as pessoas falam? Hoje nós temos as nossas crianças, né, aprendendo vocabulário chulo, né, nas televisões, porque é moderno. Né? É difícil hoje até você criar filhos, né? Porque os exemplos, né, como diz a minha cunhada, né? Porque os exemplos que aquela prostituta que nós temos na nossa casa nos dá, que é a televisão, é isso? Que, aliás, não foi eu não. O Jardel Filho, quando era vivo, né, artista, ele disse que novela, programa de televisão, é uma beleza. Né? Ele disse, depois que você espreme, não sobra nada. Não sobra não. Você vê aquela lenga-lenga da novela, né? No fim, que sobrou? Nada. E você perder horas e horas e horas e horas. Ainda trouxe um outro grande malefício, né? A televisão. Que tirou a atenção das pessoas, todo brasileiro. Já não gosta de ler, menos ainda. Porque é mais fácil você sentar confortavelmente na poltrona, né, e ler, do que você pegar um livro, você raciocinar, né? Só que você não aprende nada. O livro não, o livro você pega, você normalmente está acompanhado de um lápis, né? O livro você está assinalando uma palavra que você não conhece, você anota, para depois você ir lá no dicionário, você vê, né? Então você tem sempre um aprendizado em ler uma página, né? E hoje está ficando difícil, né? Muito difícil, né? A leitura em face dessa facilidade, né, da televisão e das notícias, das informações, com muita rapidez e sem ginástica mental das pessoas. Então, o Paulo, o que ele vai dizer? Senhor, finalizando, né? Finalizando a palavra de Paulo com Jesus, o que queres que eu faça? E nós vamos na posição quase dos mesmos que estão, né? Será que nós já perguntamos a Jesus o que quer que eu faça? Qualquer cidadão é uma potência, é um potencial. Se a pessoa não tem acanhamento para falar na tribuna, né? Mas quanta coisa que ela pode fazer dentro do centro, dentro da área da assistência social, da evangelização infantil, né? O centro, ele é um manancial de trabalho, né? E só quando nós viemos
aliando trabalho, né, conhecimento, é que nós estaremos dando um passinho na frente. E é muita responsabilidade para todos nós mesmos, quando a gente faz essa pergunta: por que eu sou espírita? Eu morro de vergonha quando eu vejo pessoas, né, da minha idade ou mais novas, né, que são muito melhores do que eu, que não têm conhecimento da doutrina espírita. Mas a gente vai caminhando, né? Deus quiser, vai caminhando. Se nós perguntarmos, né, a Joana de Cusa, onde e quando se deu Jesus, ela nos responderá. Joana de Cusa é a nossa Joana de Ângela de hoje, né? Na época era Cusa, porque o marido dela era um militar, né? E o sobrenome dele era Cusa, por isso que ela assinava Cusa, né? Então perguntávamos a Joana de Cusa, onde e quando nasceu Jesus, ela responderá: Jesus nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo de Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue. Então ela foi acusada, né, de ser seguidora de Jesus. Foi presa, foi amarrada ao poste, porque foi condenada a morrer, né, através do fogo. Naquele instante que eles tinham colocado ela amarrada no poste, tinha colocado algum elemento incendiário, né? Não sei se tinha, tinha álcool, tinha pelo menos, isso é uma palha, né? E que uma pessoa, o homem ia acender, né, gritar: negue, negue, bastaria falar assim: não, eu nego Jesus. E ela podia até negar socialmente, vamos dizer que seria livre daquela situação. Mas ela teve a coragem, né, a determinação de nem naquele instante negar Jesus. E eu já vi muitos pais, hoje não sei se é tanto, não, mas no tempo que era moço, né, pessoas matriculavam o filho na escola, né, e daí tinha aquela coisa, né, religião. Aí eu botava católico, ele era espírita. Então, por que você fez isso? Não, para o meu filho não ser perseguido. O censo também registra uma quantidade muito maior, porque a pessoa tem vergonha de ser espírita. Eu vou dizer para vocês, é até um ano. Eu, quando comecei na campanha do quilo, com 17 para 18 anos, né, na doutrina. E aí, eu fazia com carinho, pegava a sacola, todo domingo a gente, né, ia para casa almoçar a quase 2 horas, porque depois que a gente chegava na Ândia, né, a gente tinha que separar aqueles alimentos, pesar, etc. Separar para depois, no outro domingo, a gente distribuir nas casas. Mas eu confesso a vocês, quando eu vi algum companheiro, algum conhecido meu, né, eu até assim me virava de poder. Até alguém batendo na rua: mas que vergonha, por quê, rapaz? Você tem vergonha desse gesto que você está tomando? É uma honra pegar essa sacola aqui, chegar cansado em casa, não é isso? Vai comer o seu prato de macarrão com a coxa de frango, mas sabendo que outras pessoas estão comendo, porque você está trabalhando, você fez alguma coisa com essas pessoas. Por que ter vergonha? Mas tinha. Durante muito tempo eu tinha vergonha, né? Na época do militar, né? Eu estava no quartel, aí você tinha que cortar aquele cabelo do militar, né? Ah, meu Deus do céu. O presidente da AME era um tenente-coronel. Aí eu falei: como é que eu vou fazer, né? Ele tem um coronel, eu coloquei o cabelo ali, apaisando, não podia andar apaisando, o soldado, tem que ser solgrafado. Eu falei: será que ele vai me prender, seu irmão? Então a gente tem sempre esse preconceito, né? Infelizmente esse preconceito, né, humano. Ainda nos dias de hoje tem gente que vai no centro e fala: ah, você não tem equipe que faz passe a domicílio, não? Eu falo: tem. A pessoa está acamada,
ela está impossibilitada de se locomover. Ah, não. Ela vai na cidade, então ela pode vir no centro, filho. Ah, mas ela não gosta, então não recebe paz. Diga ela gostar de Jesus, ela vai lá no centro. E o que eu tenho que facilitar? Facilitar para quê? Mas no centro, o importante do centro bíblico não é o passe, não. O passe é importante. O importante do centro espírita é a pregação das pessoas. Às vezes é uma frase, às vezes é uma palavra. Não que o pregador seja instruído, que sabe mais. Não. Às vezes é uma frase que ele deu. Toca a sensibilidade da pessoa. Uma frase. Outros não tocam. Mas a mais importante, o mais importante setor do centro espírita é a parte evangélica, é a orientação evangélica, é a reunião pública, né? Evidentemente, as pessoas estão interessadas em conversar com o guia, pedir proteção ao guia, não é isso? Então, aquele instante em que ela estava amarrada, que ela ia perder a sua vida, que o homem estava com vamos dizer assim, um instrumento de fogo, né, para colocar, ela não negou e morreu queimada. Ainda há alguns historiadores que dizem, né, que ela estava com um filhinho, né, de 11 anos, 10 anos, por aí assim, e que o filho também morreu. Há alguns que dizem que o filho era o Givaldo, né? Eu nunca perguntei ele, né? Mas na próxima oportunidade que eu encontrá-lo, se a gente se encontrar, é porque o Givaldo hoje está já com 92 anos, né? Mas os espíritos estão segurando a barra dele. Quem da viagem do Brasil inteiro, né? Então, essa resposta dela foi sensacional, né? Este Jesus te ensinou apenas a morrer? As pessoas gritavam, negue. Não ensinou só isso, ensinou também a amá-lo. A gente fica até arrepiado, né? É muita coragem. Perguntemos a Tomé, onde e quando nasceu Jesus, e ele responderá. Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas, e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então pude compreender o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé ficou marcado, né, pela descrença, né? Ele disse só aceitaria, né, se ele visse, né? Então Jesus apareceu para ele, né, para ficar marcado na história, né, e pediu que ele tocasse nas chagas, né, que estavam nas suas mãos, nos seus pés, aqui nessa terceira e quarta vértebra, né? Toque então nas chagas. Foi que ele então caiu, né, nessa realidade. Não é tudo que você, não precisa ter de tudo para você ter certeza. Basta passar pelo caminho do bom senso, da lógica, das obras, né, que naturalmente Jesus tinha realizado. Não precisava, né? E isso ainda acontece, né, nos dias de hoje. Quantas e quantas pessoas que vão no centro querem saber qual é o guia protetor de lá. E se pode conversar com ele, né? Tem uma palavrinha, um negócio, não fala comigo, fala com fulano, fala. Não, tem que ser com ele mesmo, né? O que você acha que é um espírito? Não sei, desencarnou, não tem mais o corpo. Ele pode ser mais sábio ou menos sábio do que o encarnado, não é verdade? Mas as pessoas acham que o espírito é santo, né?
Perguntemos a João Batista, né? Quando se deu o nascimento de Jesus? E ele responderá: Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu que o batizasse. E ante a meiguice de seu olhar e a majestade de sua figura, pude ouvir a mensagem do alto: este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir para a glória de Deus. João Batista era primo de Jesus, né? Cresceram juntos. João Batista era um pouquinho mais velho, mas cresceram juntos, né? Um era filho de Maria, outro filho de Isabel, elas eram irmãs, então foram parentes nessa vida quando eles estiveram aqui na terra, né? Todos dois no espírito muito evoluído, mas Jesus, indubitavelmente, é o espírito, né, mais puro e mais sábio que já esteve aqui na terra, né? Segundo, né, a doutrina espírita, né, veio trazer uma dimensional de Jesus, porque veio tirar Jesus da cruz, né? Até hoje os nossos irmãos de outra religião, né, ainda continuam com Jesus preso, né? Porque é muito mais fácil vocês explorar, né, essa condição de sofredor, né, de Jesus. E, na verdade, Jesus não foi o grande sofredor, ou foi? Entre a sua prisão e a morte foram 3 dias. Quanta gente ficaram naquelas masmorras, quanta gente. Era comum matar as pessoas, sacrificar as pessoas naquela época, na cruz. Mas fizeram, além do mais, quem sabe se Jesus sofreu dor ou não? Porque poder ele tinha. Uma pessoa que é capaz de olhar para um cidadão chagado e falar: eu quero que essas feridas saram na hora, aleijados andarem, cegos devolver a visão, surdos ouvirem. Não sei. A dor, ela tem uma função na vida das pessoas. Que função ela poderia ter na vida de Jesus? Ter o espírito mais puro que nós conhecemos de ter. Eu acho que ele não deve ter sentido nada, porque ele tinha capacidade mental para superar as necessidades do seu físico. Ele cumpria, né, as determinações do físico, as necessidades, melhor dizendo, do físico, né, para que ele fosse considerado uma pessoa comum. Mas ele é uma pessoa incomum. É igual, foi criado filho de Deus, fez a sua evolução conforme todos nós iremos fazer. É ele que fala: vós sois deuses, né? Então João Batista é essa figura que foi marcada, né? Eles eram primos, né? E Jesus chega ao rio e pede a João Batista, né, para ser batizado. Era um hábito, né, que se tinha, e ele tinha essa função, o João Batista. E ele, João Batista, cadê eu? Quem sou eu para poder ser batizado, né? Mas Jesus pede a ele que batize para que se cumpra a lei. A lei falava isso, que o profeta, o Messias, iria chegar, né, para a humanidade, iria submeter-se ao batismo. E como então o seu primo, né, vamos fazer esse batismo. O que é o batismo? Não é só jogar água em cima, não. Que hoje ficou deturpado, né? Mas o batismo, né, era feito no rio, né, consistia, né, no mergulho da pessoa nas águas, para que os pecados que a pessoa ali fazia uma promessa, né, de levar a água, levar os pecados e nunca mais voltar a pecar. Esse era o objetivo, né? Depois foi deturpando, também os rios ficaram poluídos, né? Depois, se você botar uma pessoa dentro do rio,
um monte de doenças, né, provavelmente, né? Mas não é tanto tempo, não. No meu tempo de menino, eu nadei muito no Rio Paraguai, né? Eu tinha um campo de futebol que era perto do Rio, né? Era lá no, hoje é Rio Branco, mas na época era fechado, o Rio Branco ia até no esporte. E para lá não tinha passagem de carro, por causa do trem, né? Então a bola caía lá dentro do rio, né? A gente tinha que buscar a bola, né? Mergulhava lá no rio, nem sabia nadar mais ou menos, a gente entrava, ia lá buscar a água, mas o rio não era poluído do jeito que é poluído hoje. E se nós perguntarmos a Judas Iscariotes, quando se deu o nascimento de Jesus, ele vai nos responder. Jesus nasceu no instante em que eu assisti o seu julgamento e a sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros. Essa figura, né, injustiçada, né, na história da humanidade, que é Judas Iscariotes, né, ele deve ter carregado, né, esse peso a vida inteira, né? Hoje eles estão poupando um bocado o Judas, né? Mas quando eu era menino, a gente fazia o dia do Judas, a gente fazia um Judas, né? E quase solenemente juntava a meninada toda, cada um pedaço de pau de vassoura, não sei o que, né? E dava. Até arrebentar aquela coisa que a gente fazia de... E ainda ficava, né, todo satisfeito porque tinha malhado, né, o corpo do Judas. Deve ter realmente sofrido. Tem até uma figura dele, né, sentado numa pedra, né, com a mão assim no queixo, né, e meditando. Aí chega o Humberto Campos, faz uma entrevista com ele muito bonita, né? E eles que carregam, né, a vida inteira. Então, os males que a gente faz é muito, assim, não é um malzinho, né? É um mal que a gente faz que prejudica os outros, que fica incorporado na vida da gente, custa muito a sair. À medida que você vai tomando conhecimento, aquilo que era um mal pequeno, ele se torna grande. Essa besteira que você fez. Por isso, essa necessidade que Jesus disse, né, de orar, mas também vigiar, para você não fazer isso e não carregar a vida inteira, né, esse mal. Eu fico imaginando aquele soldado, né, que quando Jesus foi preso, levou, ia ser entregue, né, para uma máscara, o soldado não tapa na mão do rosto de Jesus, né? Essa mão dele vai queimar até hoje. Já pensou? Eu dei um tapa no rosto de Jesus. Por mais que Jesus naturalmente não levou em consideração, né, nem em consideração dos males que a humanidade fez para ele, porque sabia que eram crianças, todos nós crianças infantis. Se você receber um tapa de uma criança de 1 ano e pouco, se estiver no seu campo, você não vai levar como ofensa, né? Nem vai querer revidar, né? Então perguntemos ao Judas quando se deu nascendo de Jesus, e ele responderá: Jesus nasceu no instante que eu assisti o seu julgamento e a sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Perguntemos ao Dr. Bezerra de Menezes o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu no dia em que eu desci as escadas da Federação Espírita Brasileira, e um homem se aproximou dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me deste em nome de Maria, porque renovei minha fé e a confiança em Deus. Foi naquele instante que percebi a sua misericórdia e o seu imenso amor, né, pelas criaturas. Esse foi um episódio, né, marcante. Uma pessoa está subindo a escada da Federação Espírita em busca do Dr. Bezerra de Menezes, e ele vem descendo. Ele estava aflito porque a senhora dele estava passando muito mal.
estava assim, com ânsias da morte, né? E ele pede insistentemente para que o doutor Bezerra vá à casa dele. E o doutor então dá esse abraço nele, fala para ele: vá para casa, meu filho. Vamos para casa, está tudo bem. E ele confessa aí, ele foi em casa, ela chegou em casa, a mulher estava boa. Quer dizer, à distância, através da sua poderosa mente, né? O doutor fez um passe, né, para ela, automaticamente. Nós temos essa evolução espiritual, ainda necessitamos, né, de manejar as mãos, fazer a concentração, mas da estirpe, o homem da estirpe, do doutor de Menezes, não precisa dessas muletas, né, para aplicar um passo a uma pessoa. Basta ele olhar e desejar. Nós vamos perguntar então à mãe de Jesus: quando é que se deu o nascimento de Jesus? Ela responderá: Jesus nasceu em Belém, sobre as estrelas, que eram focos de luzes guiando os pastores e suas ovelhas no berço de palha. Foi quando segurei meus braços e pela primeira vez o senti cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar os homens a lei maior, o amor. Ela sentiu naquele instante a sua grande missão, a mulher escolhida entre todas as mulheres, para que dela, do seu organismo, gerasse, né, um corpo do Espírito mais puro que já esteve aqui na terra. E não veio por nenhuma necessidade dele próprio, mas necessidade dos seus irmãos terrenos, de conhecer os seus ensinamentos, de procurar vivenciar os seus ensinamentos e mudar as suas vidas. O maior presente que a gente pode dar a Jesus não é nenhum tipo de oferta, mas é a nossa autotransformação. É o nosso desejo de poder servi-lo, né, servindo ao nosso próximo, vendo naquele irmão, ou naquele mendigo, ou naquela pessoa, um irmão necessitado, alguém que nós possamos fazer alguma coisa de útil e de bom. Às vezes não se trata de recurso material, mas de uma orientação. Falar daquilo que você sente bem faz um bem imenso. Eu, só para terminar, me lembro, quando eu era criança, meu pai tinha um comércio. E pela lei, às 6 horas tem que fechar o comércio, né? Mas ele não fechava. Ele tinha 2 portas, fechava uma e deixava a outra aberta, como se tivesse cumprido a lei, né? E ali ia muitos clientes, ficava conversando. E eu ficava, às vezes, escutando a mulher. Tinha um que era espírita, esse eu me interessava mais. Ele contava das coisas que estavam acontecendo dentro do centro espírita, né? Um médium analfabeto que se limita, mas não é possível, como é que pode, né? Mas estava prestando atenção, ele era um homem muito sério. Ele era feitor da Estrada de Ferro Central do Brasil. Um homem simples, mas um homem muito correto, né? Eu tinha admiração muito grande por ele. E eu ficava ali, né, de boca, né? Depois que cresci mais tarde, quando eu cheguei na adolescência, eu tinha um receio muito grande de entrar errado dentro da doutrina. Eu não sabia qual é a porta que era, aonde que estava. Como é que eu ia no centro espírita? Eu via falar daquele centro espírita, para o mal, tem centro espírita, você tem que ouvir um monte de coisa, né? Até que eu mudei para uma rua, né? E de frente conheci uma moça que ela era espírita. Aí, explicando, né, o que eu queria, não, já sei o que você quer. Aí me levou para a Mocidade Espírita André Luiz, né? Aí me senti em casa. E posso assegurar para vocês todos, fui um homem vitorioso na vida. Criei família, criei filhos, nunca passei aperto financeiro na minha vida, né? Mas a maior bênção que eu recebi foi conhecer a doutrina espírita. Eu posso imaginar o que eu seria se não conhecesse a doutrina espírita. Eu era um comerciante nato.
ambicioso, egoísta. Já na pré-adolescência, eu não via no meu irmão um irmão. Eu via nele um adversário. Então, se eu eliminar o adversário, estou livre dele, né? Essa é o pensamento do Sovina, daquele que é egoísta e que quer só para ele. Então, a maior bênção que eu recebi na minha vida foi conhecer essa doutrina. Que às vezes a gente não dá esse valor. E com isso, né, eu pude, os meus irmãos mais novos, né, seguiram também a doutrina, os meus filhos também. Então não há presente maior nesta existência do que conhecer estes princípios que nós estamos esbozando. Não é maior o passe, não é maior os benefícios. O passe é mais uma parte social do centro. Posso dizer para vocês de que se alguém estiver necessitando de alguma ajuda espiritual, alguma medicação do alto, já todos nós recebemos durante esse período que nós serenamos as nossas mentes, abrimos essa mente e nos colocamos numa posição receptiva para receber. Não é aquele momentinho do paz. O paz, mais tarde, será ministrado apenas às pessoas que estiverem doentes, não puderem se locomover, não puderem ter o centro espírita. Não é o fato de você ir ali para dentro. O que importa é que você está aqui. Cada amigo espiritual dessa casa, são muitos, já auscultaram todos nós, já viram as nossas necessidades e já supriram as nossas necessidades daquilo que nós estávamos necessitando. A conversa está boa, prosa não falta, né? Mas o horário nos obriga a terminar a reunião. Já passaram até mais 5 minutos do que o normal. Muito obrigado pela atenção carinhosa de todos vocês. Tenham todos, né, um final de semana, né, agradável, com saúde, com paz. Né? Meditem nisso tudo, não o que eu disse, né, mas o que a lição nos trouxe. Né? E meditem na chance. Essa pergunta, né? Por que eu sou espírita? Não sou melhor, não sou pior. Mas por que eu tenho essa graça? E é uma coisa interessante que eu esqueci de falar, né? Mas quando eu me tornei espírita, eu queria que todos os meus amigos fossem espíritas, eu não fiz nenhum. Eu chegava e falava, fulano, olha aqui, isso aqui é doutrina, dava o evangelho, dava não sei o que, nenhum. Se nenhum fosse pensar o que os meus irmãos falaram, se tornar espírita, né? Você também deve conhecer o Lidécio, fazendo antigamente muitas palestras, agora não sei por que parou, né? Mas fez muitas. Um outro meu irmão que já morreu, né? Também ele não era de falar, porque ele gostava de falar em público, né? Mas ficou durante a vida inteira no Centro Espírita União, lá na farmácia, manipulando o medicamento, porque elas dão medicamento, né? Água fluidificada com medicamento, né? A vida inteira até a sua morte. Então, eu desejo para vocês, né, que aproveitem, porque nem o mais inteligente homem da Terra sabem o que nós sabemos a respeito da vida e da continuação da vida. Sem dúvida. Obrigado a todos.